Neste vasto mundo há uma infinidade de brinquedos diferentes. Um cavaleiro templário recita uma oração enquanto segura uma espada dourada. Com um olhar firme ele avisa que hoje o demônio será julgado. Uma outra voz na sala diz que ele é muito barulhento. Após isso o guerreiro foi desmembrado. E aquele que fez isso disse que o enviou para o lado de seu Deus. Um velho adentra na mesma sala. Olhando seu relógio diz que não tem muito tempo. Ele saca sua espada avisando que hoje é seu aniversário de casamento, então eles teriam que terminar logo. O velho também morreu cruelmente. De repente uma garotinha aparece perguntando se ele está lá. E a voz diz que dessa vez é um brinquedo fofo que apareceu. Por trás da porta e sem graça ela quer saber se ele é o boss daquela torre. Ele responde que sim. A garota diz que então ela deu sorte já que ela tinha se perdido nesse lugar tão grande. A expressão dela muda e ela conquista uma magia mandando ele morrer. Segundo o seguinte, segurada pelos cabelos ela implora por ajuda enquanto chora. A voz diz que não ajudaria ela porque ela o magoou e com isso fica claro. Um monstro com chifre de bode ataca um aventureiro. Ele fica parado sem reação. E no segundo seguinte múltiplos cortes desenham o seu corpo. Mais um esmagado pelo chefe. A criatura possui olhos vermelhos carmesim. E da sala dele ninguém nunca saiu vivo. Baphomet é o dono da torre e classificador dos brinquedos ou como as outras pessoas chamam, heróis. Sentado no seu trono ele coleciona armas daqueles que já o desafiaram. Para ele o momento em que os heróis tentam o matar é a melhor parte do dia. Porém ele vem sempre se decepcionando, já que os heróis não prestam para nada. Frente à porta ele diz que ela nunca se abriu para ele. Tocando-a ele pensa que jamais poderá ver o mundo de fora de onde os heróis vêm. E se sente furioso pois sua vida é como de um cachorro que espera pelo dono. Socando a parede e ele diz que não entende. Esse lugar não é legal. Ele só quer saber o porquê não deixam sair de lá. De repente um celular atrás dele toca. Ele fica curioso porque pelo visto foi algo que um dos heróis deixou cair. E com aquilo ele teve uma ideia. De repente um herói animado abre a porta dizendo que finalmente chegou no último andar. Suando frio ele pergunta se ele é o chefe e diz que vai matá-lo e se tornar o maior caçador do mundo. Mais um que foi arrebentado e não conseguiu fazer nada. Ajoelhado em frente ao Baphomet ele pede ajuda. Conforme o chefe se aproxima o herói se desespera. O monstro leva o celular para próximo do rosto do aventureiro. E o pergunta como eles utilizam aquilo. Sem muita opção, o herói explicou que infelizmente aquele dispositivo só desbloquearia com leitura facial. O chefe pegou a cabeça do cara que havia matado para ver se era certa. E o herói continua explicando que ele também poderia utilizar aquilo para capturar momentos especiais. E tiraram uma foto de amigos para sempre. O Baphomet ficava curioso sobre qual era o mundo dos heróis. E o herói explicou para ele que aquele dispositivo podia até mesmo tocar música. Conforme ele ia explicando ele se levantava, instruindo o Baphomet enquanto ia em direção de sua espada. Até que achou uma brecha para golpeá-lo no pescoço. Mas morreu sem conseguir atacar enquanto o Baphomet pensava que aquilo era bem legal e que a torre estava se tornando mais divertida. Olhando a pilha de corpos ele se perguntava se os outros também teriam alguns itens. Ele viu um caderno com nomes e estrelas de outros heróis. Porém jogou já que julgou ser lixo. Porém ele deveria ter prestado atenção em um dos nomes. De vez em quando no meio daquele monte de coisas, ele conseguia ter um vislumbre de como era a vida dos heróis. Ele até chegou a colocar uma música para relaxar enquanto deita no chão da sala. Porém um problema surgiu. Quanto mais ele sabia do mundo dos heróis, mais curioso ele ficava. Ele queria saber como era o mundo real e não só ficar vivendo aquela ilusão. Porém aquilo parecia distante. Mas ele sabia que no mundo dos brinquedos existia um Deus que realizava desejos. Se esse Deus existisse, será que ele poderia realizar esse desejo? Após um tempo tocando música, a bateria do celular acaba. E o Baphomet diz que o herói não o informou disso. De volta ao tédio, quando de repente mais um brinquedo chegou e ele se sentou ao trono. Porém só conseguia pensar que queria que aquilo acabasse. De repente a porta se abriu. Mais um dos heróis ou brinquedos entrou. Um rapaz de cabelos brancos e olhos dourados. De longe o Baphomet o encarou. E após olhar por um segundo, ele o atacou, mas o aventureiro conseguiu defender. Desviou do golpe e conseguiu achar uma brecha nas costas. E usou com uma habilidade de chamas azuis. Ao ver aquele golpe o Baphomet pensou que aquele era o herói que ele estava esperando e com isso sorriu. Uma explosão tomou conta na sala e após a fumaça baixar, o aventureiro estava de pé. E o Baphomet pela primeira vez usou seu círculo mágico de proteção. Ele e o aventureiro se prepararam para mais um ataque. E colidiram as lâminas mais uma vez. Enquanto o Baphomet pensava que algo estava queimando. Ele sentia que aquilo era o que ele tinha esquecido. Ele preparou um pentagrama em sua mão. Porém o aventureiro desviou do golpe das correntes. Aquela era a batalha que ele queria. E mais uma vez ele avançou em direção ao aventureiro. Quando estava prestes a acertá-lo pelas costas ele disse que se sentia feliz. Porém o aventureiro viu o ataque. E desviou a tempo. Mais uma vez indo para cima do Baphomet.
que agora tinha sido arremessado contra a parede. Enquanto se perguntava o porquê sentia inveja daquele brinquedo, ele se transformou e asas apareceram em suas costas. Em um flash ele sumiu e golpeou o aventureiro. Agora transformado, ele acreditava que iria vencer. Porém, o decorrer da luta fez ele se questionar. E o aventureiro achou uma oportunidade para golpeado nas costas. Ele conseguiu se defender com o pentagrama. Porém, começou a perceber que estava sendo derrotado. Ele utilizou uma habilidade e múltiplas lâminas foram em direção ao herói, enquanto dizia que era o dono da torre. Porém, mais uma vez o herói se defendeu. E o Baphomet começou a pensar que queria sair de lá. Uma voz em seu ouvido disse que sabia como era se sentir preso. Naquele momento o aventureiro estava prestes a finalizá-lo. Chamas azuis cercaram o escudo dele. Se protegendo na barreira, ele se perguntava se realmente iria ser derrotado ali. E no meio das chamas ele viu o olhar do herói, agora parado no meio da sala. Ele se viu como o brinquedo do aventureiro, percebendo que aquele humano era livre e forte. Algo que ele sempre sonhou em ser, sair dali e se tornar humano. Era isso que ele queria. Uma janela de sistema aparece com a missão para matar o caçador Raven, e a recompensa seria ter seu desejo cumprido. Porém, a lâmina já tinha sido fincar em seu estômago. E o sistema avisou o herói que ele tinha completado a Torre do Abismo. Em breve a torre iria desaparecer. E com isso ele se retirou, deixando o corpo do Baphomet destruído, que em seus últimos segundos de vida ele o viu sair da sala. De repente ele agarrou a lâmina. E o último andar da torre explodiu com um estrondo que ecoou por toda a cidade. Um tempo depois, no chão, tratores escavam os escombros. Trabalhadores conversam entre si sobre acharam vários corpos. Realmente é uma pena que tantos caçadores morram ao entrar na Torre do Abismo. Porém, ali no meio de todos os escombros havia um vivo. Eles o perguntaram se ele estava bem. No momento em que Raven estava prestes a sair da sala, o Baphomet se ergueu em suas costas. Ele se virou para tentar reagir e atacou com a chama azul. Porém, mesmo sendo queimado, o monstro se manteve de pé. O aventureiro não conseguia acreditar e sangue escorria de sua boca. O braço do Baphomet atravessou seu peito e arrancou seu coração. Ele o explodiu e disse que agora que o matou ele iria continuar vivo. Um dos operários da obra pergunta se ele estava bem e qual era seu nome. Ouvir aquilo fez ele rir. A missão principal de matar o caçador Raven tinha sido concluída. E ele respondeu que seu nome era Baphomet. E agora ele era um humano. Os caçadores são pessoas que lutam contra monstros em masmorras e torres. Eles não tinham muita importância até um evento catastrófico conhecido como choques de portais. Esses fenômenos resultaram na aparição de monstros sempre que as torres não eram concluídas, levando à destruição de um terço da população. Após o surgimento desse fenômeno, diversos caçadores passaram a ser treinados para destruir as torres. Baphomet era o temível chefe da Torre do Abismo, responsável por ceifar inúmeras vidas de caçadores, fascinado pelos humanos e alimentando um desejo ardente de se tornar um deles. Quando ele saiu da torre, as pessoas o confundiram com o herói que havia concluído a Torre do Abismo. Vários repórteres o cercaram querendo saber como ele se sentia ao concluir uma das torres mais difíceis. As pessoas se ansiavam para ver o poder do herói que havia concluído a torre. Mas ele perdeu completamente seu poder ao se tornar um humano. Ele transformou-se em um humano normal e acabou virando líder de uma favela que administrava uma pedreira em uma dungeon. Nesse mesmo lugar, um garoto dizia a um senhor que ele era um novo funcionário e que esperava que cuidasse bem dele. O senhor o respondeu perguntando se foi ele que acabou de ser contratado e se está gostando do lugar. Ele o agradece e diz que está gostando. O senhor o pergunta curiosamente se sabe como funciona o trabalho. Ele o responde prontamente que não sabe muito. O senhor o tranquiliza dizendo que o trabalho exige principalmente força. O jovem comenta que a pedreira é enorme. O senhor diz que eles são responsáveis pelas áreas C e D. Ele comenta que tem uma pequena chance de achar itens raros na pedreira, então ele não ficará entediado. De repente, um jovem ordena que todos saiam da frente imediatamente, gritando que o irmão está chegando. Ele pergunta ao senhor quem são eles. O senhor o diz para nunca mexe ou causar problemas a eles, pois eles são pessoas ruins que ficam perambulando pela pedreira. Se ele der o azar de se meter com eles, esteja certo de que sua vida corre perigo. Principalmente aquele ali, no caso o protagonista. O senhor o diz para nunca se aproximar dele. O jovem o pergunta por que pessoas como essas estão naquele local. O senhor o responde dizendo que não faz ideia. Ele menciona ao jovem que o diretor gosta muito deles, já que são ótimos no trabalho. Um homem aparece e entrega envelopes de dinheiro para os trabalhadores. O jovem resmunga perguntando se as pessoas ainda dão dinheiro em envelope hoje em dia. Em seguida, o homem dá um pacote de dinheiro ao Baphomet também. O homem diz a ele que ficou sabendo que ele esteve naquele lugar. Uma pessoa perguntou a ele se gostaria de algo para comer, mencionando que ele tinha comido muito bem da última vez que saíram juntos, e perguntou se ele havia gostado. Uma outra pessoa diz que eles podem até tomar banho numa sauna pública. Um rapaz sorridente levanta o braço e pergunta com o que ele gasta o salário que ele ganha.
Porém logo em seguida, alguém lhe deu um tapa no rosto. Uma pessoa comenta que o rapaz é muito ignorante e se o protagonista quisesse dizer ele já teria dito a eles. Jogado ao chão, o rapaz pede desculpas e diz que não faria isso novamente. O protagonista fica com raiva observando a cena e logo em seguida ele dá um grito. Em sua mente ele questionava o motivo pelo qual queriam saber o que ele fazia com seu dinheiro. E com ódio ele diz que dá tudo para uma maldita médica. Ele lembra que o acusaram de ser um vigarista quando saiu da torre e depois o espancaram até que fosse parar no hospital sem nenhum dinheiro no bolso. A médica, carregando 2 esferas negras que eu adoraria me perder no meio, diz que isso é uma situação complicada e que ela não pode fazer nada. Mas ela lhe deu uma sugestão e com um sorriso em seu rosto disse para ele pagar com o corpo. Rapaz do céu, com uma ameaça tão cruel quanto essa eu deixava ela levar até minha alma só para ela me. E desde então todo o meu dinheiro que ganho vai para aquela médica maldita. Ele diz que é melhor assim, já que estava farto de sair na rua e ser xingado por acreditaram que fosse uma pessoa ruim. Mas ele também se envolveu com problemas na Ravina. Uma vez tacaram uma pedra em sua cabeça. O cara disse que ele é trapaceiro e pediu para aprender a ficar famoso com mentiras também. Ele ignorou e continuou a ignorar até perceber que a palavra vigarista não significava uma pessoa ruim. E então ele bateu em todos. Muitos o chamavam para brigar, mas eram facilmente espancados. Ele batia até em quem só olhava para ele. E antes que ele percebesse, algumas pessoas começaram a o acompanhar. Começaram a o chamar de irmão. Então teve que fingir estar com eles. Não era essa vida ele queria viver. De repente um monstro com chifres de bode ataca os trabalhadores naquele mesmo local. Um deles pede ajuda quando está prestes a ser morto. De repente o braço da criatura é cortado. Com uma sequência de ataques, 2 aventureiros o derrotam. A garota o pergunta se ele está bem e diz a ele que não deveria andar naquele local pois há muitos monstros. O jovem os agradece. Baphomet pensa que os poderes diferenciam os humanos uns dos outros, e se pergunta se a causa de ele ter perdido seu poder foi por ter se tornado humano. Ele diz que não deveria ter desejado isso, se chamando de idiota. Tudo o que ele queria era ser livre e forte como ele, se lembrando do aventureiro que ele matou. O rapaz aparece e pergunta a todos se não acham que o irmão é o mais lindo dali e que aquele caçador não é de nada. Os trabalhadores comentam entre si que os caçadores podem ser legais, mas não são tão legais quanto o irmão. O pensa que isso é verdade, porém eles nunca viram um caçador realmente forte. Um trabalhador pergunta aos heróis se eles ganham muito dinheiro com as pedras mágicas que conseguem dos monstros. Ele diz haver boatos de que eles ganham tanto dinheiro que dá para viver numa cobertura. Outro rapaz diz que eles só têm sorte de ganhar mais do que a gente. O Baphomet pensa que os heróis não sabem o verdadeiro valor do dinheiro e só ficam brincando. Uma pessoa o pergunta o que ele acha disso enquanto ele sorri sem perceber estava sorrindo. Os caras o encararam e ele estava confuso, se perguntando o porquê estava rindo, e pergunta para eles se estavam se divertindo. Eles o encaram por um segundo e então perguntam se são uma piada para ele. E um deles propõe uma aposta de quem fizer o Baphomet rir levará todo o salário do mês. O Baphomet diz que já sentiu isso antes na torre com os seus brinquedos. The Vercel. Talvez ele estivesse ansiando pelo dia em que seria feliz. Agora ele pode se sentir assim sem precisar lutar com eles, porque agora ele é humano. Um trabalhador o pergunta seu nome, e ele responde que sabe não escrever, e o trabalhador diz que então ele quer manter seu nome em segredo pelo visto. O trabalhador fala se ele quer aprender a escrever o seu nome. Ele comenta que seu nome não é tão bonito, mas seu país escolheram com carinho. Ele questiona Baphomet se não acha que seria legal escolher seu próprio nome. O protagonista pergunta o nome dele. Quando o rapaz ia dizer, aparece uma muralha de chamas atrás deles, e uma explosão varre o lugar. Ele não sabe direito o que acabou de acontecer, e fica espantado por estar machucado. Suas pupilas contraem quando ele olha para as chamas, vendo vários de seus colegas virando churrasco. Ele diz que quebram seus brinquedos de novo, bem quando ele estava no meio da diversão. Furioso, ele pergunta quem fez isso. O garoto diz que eles são caçadores de rank C, e a garota pergunta quem eles pensam serem para irem até lá. Com um sorriso ele diz que isso é uma boa oportunidade para ele. Os heróis dizem que ali será o funeral dele. Ele pensa que achou que fosse só rumores, mas realmente existe caçadores que entram nas dungeons para roubar tudo. O herói diz que ele não é novato, e então pergunta quem é ele de verdade. O rapaz o responde que nem certo nem errado. Os heróis conversam e a aventureira diz que muitas pessoas se machucaram, só que agora não dá para pensar nisso. Ela, assustada, o pergunta se vão fugir. O herói diz a ela que ele é provavelmente um rank B e não há nada que eles possam fazer. Enquanto ele dizia que tinham que pedir por ajuda, algo passou por eles. Em um momento o jovem ataca o herói. A espada finca no chão e o corpo sem vida cai. O inimigo diz que os heróis falam demais. A garota corre em sua direção para atacá-lo. Com um sorriso ele diz que os caçadores são muito sentimentais. E então um corte passa em sua perna. Rindo ele diz saiam. E um portal aparece trazendo vários homens. Um deles diz que fizeram muita bagunça e pergunta se sobrou alguma coisa.
Ele diz que os olhos dela devem valer alguma coisa, mas parece que ela ainda tá viva. Talvez eles consigam um bom dinheiro com ela. Chorando, ela pergunta do que eles estão falando. O jovem a diz que a única coisa que ele rouba são caçadores. A aventureira fica desesperada e grita pedindo socorro. O homem pergunta se o equipamento dela é caro. Mas Lobo se lembra de que os equipamentos são rastreáveis, e que também as armas são vinculadas ao usuário, então os status caem para 0% quando são utilizadas. Um deles a puxa pelo cabelo perguntando se ela acha que alguém irá ajudá-la se continuar gritando. Ele fala para ela desistir, pois ninguém virá. E se por acaso isso acontecesse, ela seria a mulher mais sortuda. Em segundos, uma cabeça é cortada. O líder olha para trás, e vários bandidos já estão mortos. Baphomet furioso pergunta se foi ele que fez toda essa bagunça. Uma missão é iniciada com o propósito de se vingar dos humanos que o derrotaram, e como recompensa ganhará o poder que tanto almeja. Ele diz que o responsável por quebrar os seus brinquedos foi ele então, enquanto o protagonista estendia a sua mão para pegar a espada fincada no chão. Uma janela de sistema aparece dizendo que o valor do item foi diminuído para 0% por pertencer a outra pessoa. A janela fica vermelha e indica que a habilidade de mestre de armas foi ativada, que por consequência ativou automaticamente a habilidade passiva roubo de arma. Em segundos, o protagonista retira a espada cravada do chão e corre em direção aos bandidos, dando asas à primeira cabeça. O jovem o pergunta quem é ele. Enquanto matava o bandido, o Baphomet diz que só queria saber quem foi o maldito que quebrou seus brinquedos. O jovem fica confuso com a palavra brinquedos. Em cima de um corpo jogado ao chão, o protagonista olha para os bandidos que ficam aterrorizados ao verem ele. O protagonista pergunta ao jovem se eles estão mortos. Com um sorriso, o jovem pergunta ao protagonista do que ele está falando. O protagonista, com um olhar sério, pergunta quem são eles. Com uma expressão de ironia, o jovem pergunta quantos anos ele tem para ficar chorando por alguns brinquedos. Tomado pelo ódio, o protagonista corre em direção aos bandidos. O jovem grita aos bandidos para esperarem, pois eles não sabem o que o protagonista pode fazer. Enquanto se questiona se o protagonista é um caçador. Mas logo muda sua expressão, dizendo que vai ver do que o protagonista é capaz. Correndo em direção ao protagonista, os bandidos dizem que são 2 contra 1, então deve ser o suficiente. O protagonista fica cara a cara com os bandidos e remove facilmente as armas de suas mãos. Se aproximando, o protagonista crava a espada em uns dos bandidos. E o outro bandido tenta contra-atacar o protagonista, chamado-o de desgraçado. Porém é segurado e então é cortado. Com uma expressão de ódio, o protagonista encara o líder, que acha isso bem interessante, e parte para cima do protagonista, que defende com facilidade o seu ataque. O jovem o pergunta se ele está com raiva, qual é o seu rank. Baphomet o ignora dando um chute, e o cara pergunta se ele é rank C. Sorrindo, ele vai para cima e diz que ele é bem mais do que apenas um rank C. Ele lança um ataque ao protagonista, que desvia por pouco, sendo acertado de raspão no rosto. O jovem o pergunta do porquê um caçador como ele está naquele local fingindo ser um valentão. E se o protagonista veio porque queria roubar dos caçadores também. Ele diz que sente muito, mas chegou primeiro, pensando que seria interessante trabalhar com o protagonista. Mas muda de ideia e decide que iria matá-lo. Então corre novamente em direção ao Baphomet, que se prepara para se defender. Ele o golpeia em inúmeras partes de seu corpo, enquanto pensa que isso é muito bom para ele, pois esse idiota veio sem equipamentos e diz que o protagonista achou que poderia vencê-lo apenas usando a força. Ele tem certeza que tem vantagem, já que o protagonista parecia que não tinha experiência em luta. Enquanto lutava, o jovem diz que não pode machucá-lo muito, pois protagonista é muito valioso. Um ataque está prestes a atingir o rosto do Baphomet, porém ele o bloqueia. Até o inimigo fica impressionado com aquilo. E o sistema o avisa que sua passiva de batalha foi ativada e seu sangramento parou. Seu progresso de status aumentou em 15%. O líder fica incrédulo que o Baphomet está bloqueando seus ataques, que nessa hora encaixam bem na cara dele ou arremessando na parede. Antes que ele pudesse sair dos escombros, o Baphomet já estava o atacando de novo. Por pouco ele consegue bloquear. Desacredito no quão forte o cara é, que mais uma vez o ataca sem descanso. Porém o jovem toma distância. Em segundos, o protagonista está ao seu lado, pronto para desferir mais um golpe. Sorrindo, ele pensa que é ridículo como aquele cara não fica cansado. Uma colisão de lâminas acontece e o líder pensa que quanto mais o protagonista o ataca, mais cansado ele vai ficar. Ele tem certeza que o Baphomet deve ser rank B também. Porém, com um olhar assustador, o protagonista encara o jovem, que o faz se perguntar contra o que ele está lutando. Baphomet acerta uma corte certeiro em seu braço e diz ao jovem que o braço cortado é uma vingança pelo homem que sempre o acompanhava, lembrando de seu amigo. Desesperado, o jovem grita, pergunta o que ele fez. Então, cortando outro braço do jovem, o protagonista diz que isso é pelo cara que sempre sorria, se lembrando do careca sorridente. E a perna esquerda é pelo gordinho, se lembrando do comilão. Gritando de dor e desespero, o jovem pede para que ele pare.
Porém já era tarde e o protagonista havia cortado sua perna direita vingando o rapaz chamado Chaminvou. O protagonista se prepara para acabar com a vida do jovem. E agonizando no chão o líder chama ele de inútil. Com a lâmina prestes a perfurar o peito ele diz que isso é por tê-lo irritado. Com uma expressão distorcida o líder diz que não. Porém esse foi seu fim. Com raiva o protagonista continua golpeando-o múltiplas vezes enquanto repete para que ele morra. No entanto, o sistema o avisa que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas aquilo parece não chamar a atenção de Baphomet. O sistema diz que a passiva de batalha ativou a habilidade de Berserk devido a uma intensa vontade de matar. Enquanto ele repete para si que quer ser um humano diferente desse cara agora atrás dele agoniza. Ele aponta a espada para ela e com um olhar de sede de sangue ele pensa que deve matá-la também. Sua mente se perde no frenesi e ele pensa que tem que matar todos os humanos. Com um rosto sombrio ele diz para ela morrer. E se aproxima com a espada para desferir o golpe final. Quando de repente ele escuta a voz de um homem e para. O homem relatava pelo walkie-talkie que havia encontrado alguns sobreviventes. Mas estranhamente é um sobrevivente tentando matar outro sobrevivente. Baphomet o olha confuso. Pensando que são só dois ele se lança na direção deles que pensam que já o viram em algum lugar. Ambos observam os movimentos do protagonista. Ele grita se preparando para o combate. Quando ele ia atacar os dois surge um espírito de uma mão que o empurrando diz que acabou de salvá-lo então ele não deve morrer ainda. Tocando em seu rosto a mão o diz para dormir um pouco. E então ele perde a consciência em frente aos caras de terno. Caído no chão com a boca espumando. O protagonista se pergunta o que foi aquilo. Em um sonho ele está sentado em um trono. E alguém o chama de Lord Baphomet, repetindo para que ele se levante. O Baphomet levanta a mão e diz morram. Todos os humanos devem morrer em nome de Baphomet. Uma voz o chama de sapo no poço, que significa alguém ignorante que não sabe sobre o mundo além do cercado onde vive. Raven o mata e diz que talvez ele não saiba, mas ele não é mais o rei da torre. Ele sempre foi fraco e a única coisa que os fracos merecem é a morte. De repente ele acorda assustado, confuso com o que aconteceu. Ele olha ao redor se perguntando onde está até porque ali não é a pedreira. Alguém o pergunta se consegue ouvir e diz que finalmente ele recobrou seus sentidos. Enquanto o homem sorri o Baphomet pergunta quem é ele. O cara responde questionando se ele é o famoso senhor vigarista. E pergunta se ele não é o mesmo mentiroso que tentou roubar os créditos do herói da Torre do Abismo. Mas agora matou um caçador sem quebrar nenhum osso. Será que por acaso estaria ele tentando roubar os créditos de alguém novamente? E o questiona se ele matou realmente o caçador sem ajuda nenhuma. Baphomet parece confuso com todas essas perguntas. O homem diz que tentou fazer várias pesquisas sobre o protagonista, porém não encontrou seu nome em nenhum documento que comprovasse sua existência. E diz que não sabe se o protagonista é um caçador ou não, porém tem características de um caçador. Por fim ele pergunta quem o garoto realmente é. Enquanto ele dizia que dependendo da resposta o deixaria fazer algo, o Baphomet tenta socá-lo, mas não consegue destruir o vidro de isolamento. Com raiva o questiona que monte de perguntas são essas, e diz que se quiser saber quem ele é de verdade deveria ser mais educado e se apresentar primeiro, ao invés de o trancar nessa sala isolado. Ele se defende dizendo não é vigarista e que aquele caçador foi ele mesmo quem matou. O que eles vão fazer com essa informação? Injusto foi o cara ter quebrado seus brinquedos e se o mesmo tivesse várias vidas ele voltaria e o matava nelas todas. Ele tirou o cara um dos membros para que o cara nunca voltasse e ele faria isso novamente. O homem o pergunta se não gostaria de fazer o mesmo com ele. De dentro da sala ele ri do discurso do protagonista. E o pergunta se ele o que matar também. De repente ele aparece frente a frente com o Baphomet. E diz que apareceu como ele tanto queria, então o que ele vai fazer? O protagonista fica assustado por um segundo. E ao olhar para o homem ele se lembra do Raven. Instantaneamente ele pula em direção ao cara de terno. Só que após um flash de movimento, o protagonista tá com uma cara de trouxa. O homem o pergunta se ele é um despertador só que não luta limpo. Imobilizado ele só consegue pensar que o cara é muito forte. O homem de óculos se apresenta como membro da guilda afiliada do governo que trabalha capturando caçadores criminosos. Ele explica ao protagonista que estavam atrás do jovem caçador, mas quando o encontraram ele já tinha sido morto por ele. O cara era um caçador que cometeu muitos crimes como matar inocentes e se infiltrava em dungeons para matar e vender seus órgãos. Muitos velhos ricos compravam esse tipo de coisa dele já que os órgãos de caçadores despertados traz boa saúde. Graças ao protagonista eles se livraram desse problema, só que ele ainda é culpado por tê-lo matado com outras 5 pessoas. A autopsia mostrou que todos eram profissionais, então como é possível que uma pessoa que acabou de despertar consiga fazer aquilo? Porém a única informação é que o protagonista é um vigarista, então ele estava tentando saber quem ele realmente era. Rangendo os dentes o Baphomet pensa que aquilo é um saco. Se lembrando do Raven ele pensa que se fosse mais forte, esse cara estaria debaixo de seus pés. Aproximando-se do protagonista, o homem de óculos diz que talvez tenha que matá-lo. E tudo que o Baphomet pode fazer é pensar que ferrou para ele.
já no Centro Administrativo de Caçadores. O lugar está movimento graças ao sucesso da profissão atualmente. Uma moça está agradecendo e diz que espera que ela se torne uma caçadora. Outra atendente chama o cliente número 122 e pergunta como ela pode ajudá-lo. Sem expressão e hesitante, o Baphomet aparece. Na conversa, o homem de óculos rindo perguntou se o protagonista ficou com medo. E falou que não podem o matar, não importa o que ele tenha feito, por mais que ele queira muito. Mas confessa que uma pessoa talentosa como ele poderia lidar facilmente com essa situação. Ele diz que quer que o protagonista se torne um caçador registrado e diz que seus talentos naturais de assassino podem os auxiliar no futuro. De volta à sede, ele diz à moça que quer se registrar como caçador. Ela responde pedindo sua identificação e nome. O protagonista se lembra de que o homem de óculos disse que iria o ajudar e que seu teste de aptidão seria em outro local. A moça diz que já confirmou e o agradece, dizendo para ele escolher seu nome de caçador. O homem de óculos falou para ele que o sistema de nomes de caçadores e para separar caçadores de pessoas comuns. A moça o diz que não pode utilizar seu nome verdadeiro e que se não tiver ideia de nome de caçador, eles podem recomendar um a ele. O cara o avisou para escolher um nome que não chamasse muita atenção. Ele pensa que vão se arrepender de ter dado essa chance a ele e avisa que vai se tornar o mais forte de todos. Sorrindo, ele diz para a atendente que seu nome de caçador será Baphomet. E mais uma vez esse nome causará temor. Em uma densa floresta, um monstro-lobo está prestes a morder alguém. Porém, é rapidamente surpreendido pelo protagonista, que o acerta com uma joelhada. Só que o lobo não estava sozinho e de repente outro lobo ataca o Baphomet pelas costas, que se vira preparando para atacar o animal. E facilmente o esmaga no chão. A alcateia se aproximava do protagonista, mas estranhamente deram as costas para ele. De repente, um lobo humanoide apareceu dos arbustos. Ele ataca o Baphomet sem hesitar, porém o protagonista levanta a mão, mandando o lobisomem esperar. O lobisomem para e o encara com uma cara de bobo. O protagonista levanta sua mão ao céu e diz saia. Mas nada acontece. E ele fica confuso, igual um idiota com a mão para cima. O lobisomem então volta ao atacar. Porém é atingido no estômago por um soco e sangue jorra do monstro. Um tempo depois, ele sai da dungeon ponderando sobre seu poder não ter voltado completamente. A janela de sistema surge, dando a missão secreta de se vingar do humano, prometendo dar o poder que ele tanto almejava. Olhando, ele diz que talvez o seu poder não tenha voltado completamente por causa daquele humano que era fraco demais. Com raiva, ele fala que antes foi na torre e agora com ele sendo humano. Coçando a cabeça, ele diz que não achou a resposta para sua dúvida e que deve pensar no que fazer. Fechando os punhos, ele pensa que como seu poder está voltando, é uma boa treinar, já que ele fez as coisas do começo uma vez. De repente, ele sente um calafrio em suas costas. Ele se vira para ver o que era, e o homem do óculos pergunta que droga de nome foi esse, mostrando uma mensagem do chefe que diz que tinha avisado ele para não chamar atenção. Todos estão achando que é uma vingança por terem um chamado de vigarista, sem contar que as investigações da torre já acabaram. E o responsável por terminar a torre foi um cara chamado Raven. A situação é péssima porque o melhor caçador de toda a Coreia morreu matando o Baphomet. O protagonista diz que não liga e pergunta do porquê aquelas pessoas se importavam tanto com ele sem sequer o conhecerem. Ele é forte e não vai deixar essas pessoas o abalarem. O homem o mostra o celular novamente e pergunta se ele realmente não liga, enquanto o Baphomet parece confuso. Então o homem diz que vai deixar ele lidar com isso sozinho e ver o que acontece, mas é bom ele aparecer na ilha de Jeju. Andando com um cara de boné ao lado, o protagonista se assusta ao ver algo. Olhando o mar, ele se lembra que viu algo parecido em um dos itens dos brinquedos. O homem diz ao protagonista que ele iria chamar um táxi e informa que eles ainda têm algumas horas até irem para lá. O protagonista sai correndo todo animado e feliz, gritando que é o mar. O homem se lembra do cara de óculos, que o disse que não podiam confiar no protagonista, e ele perguntou o porquê. O homem de óculos responde que o protagonista é um tipo de talento que ele nunca havia visto durante todo o tempo em que trabalhou na guilda. Na ilha, um loiro conversa com uma ruiva bem amigável. Ele parece confuso quando alguém ao lado comenta sobre ele ter olhos azuis. Era o Baphomet os encarando igual um psicopata, falando que essa é a raça rara de humanos que o brinquedo havia falado. Tai Yang o leva pela blusa, enquanto ele se despede do casal confuso. Ele então é avisado sobre uma orientação para novos caçadores. Confuso, o Baphomet pergunta se ele realmente precisa participar e o Tai Yang diz que sim, já que caçadores são posse do governo. Ele diz que vai entregar a ele uma identificação e um celular, deixando o Baphomet curioso. E então o cara diz que de agora em diante seu nome será Chamin Vo. O protagonista fica olhando para sua identidade e se recorda das palavras do rapaz que o acompanhava, chamado Chamin Vo. O Tai Yang então diz que está quase na hora de irem ao local. O protagonista pergunta se ele iria junto porque pensou que o Tai Yang só assistiria. O sorriso do Baphomet muda quando ele vê algo, pensando que já sabia. Um diz que é um prazer, conhece Luz e hoje ele está encarregado da orientação. E avisa para o chamarem de demônio nebuloso.
Já na área de alimentação, o protagonista pergunta ao cara de óculos se ele não trabalhava em uma organização secreta e o cara diz para ele falar baixo. Nosso protagonista diz que ele então é um vigarista pelo visto. Rindo, o cara concorda falando que ele é um tipo raro. O protagonista parece não entender o que ele quis dizer com isso. Ele diz ao protagonista para olhar aquelas pessoas que estão conversando entre si um bom tempo. Estão bravas com ele ter escolhido o mesmo nome do chefe que matou o melhor caçador da Coreia. As pessoas se perguntam entre si se ele é o impostor e como ele tem coragem de aparecer. O cara de óculos diz que ele é maluco por colocar seu nome como Baphomet. E que é para fingir que não o conhece pois ele não quer ser mal falado também. Uma garota aparece e o chama de chefe dizendo que é bom ele ter vindo. Ele responde dizendo que sim e que está indo. O protagonista diz que tanto faz é melhor continuar comendo. Na mesa, a garota pergunta ao homem sobre o que ele estava conversando com o caçador novato. Ele diz que não é nada e que só tinha o perguntado sobre a orientação. Outros também dizem que ele deveria ter sido parado pelo governo e que usar o nome Baphomet já era demais. Porém, o cara de óculos pergunta para todos se por acaso ele infringiu a lei. Eles concordam que realmente não infringiu. Enquanto ele olha para o Baphomet pensando que ele foi longe demais com esse nome falso. Só que fica impressionado que o garoto parece sorrir e não se importar com a situação atual. Algo então chama a sua atenção. Ao ver alguém se aproximando, ele se questiona por que aquelas pessoas estão ali. Todos com o crachá dourado são caçadores de rank A. Ele pergunta à garota do porquê daquilo e ela explica que eles vieram para treinar. Ela diz que ótimo para os novatos receberem conselhos e suando frio ele diz que entendeu. O Baphomet estava impressionado com o banquete em sua frente. Ele se perguntava como era a comida já que nunca precisou comer quando era um demônio. Quando estava prestes a comer, alguém derrama uma taça na cabeça dele. O clima muda e as pessoas param para observar aquela cena. O cara pergunta se ele é o Baphomet de quem tanto falam. E diz que se perguntava que tipo de pessoa era, mas parece um cara normal. Seu nome é Leon, um caçador rank A. Um homem chega e diz ao Leon que é bom vê-lo. E manda ele ter mais respeito, pois ali tem muita gente, mas o Leon o pergunta se ele quer que ele simplesmente aquele cara. O homem pede desculpas ao protagonista e diz que eles perderam muitos amigos e familiares por causa do Baphomet. É normal, os caçadores ficaram nervosos por ele escolher um nome tão provocativo e sugere trocá-lo. Baphomet revida a humilhação sem pensar na cabeça do Leon. E todos ao redor ficam desacreditados aquilo. O cara de óculos bate a cabeça na mesa e a garota toma um susto. O Leon chama ele de maldito enquanto morde os dentes. Pegando o protagonista pela camisa, ele pergunta se ele tá a fim de morrer hoje. O protagonista o diz que estão fazendo muito barulho por causa de um nome e não é como se usando o nome Baphomet ele iria ressuscitar. O Leon pergunta quem ele pensa que é. O protagonista pergunta se não seria melhor ter enviado o amigo deles antes para matar o Baphomet ao invés de perderam tantas pessoas. Um cara ao lado diz ao Leon para não fazer isso. Com um sorriso, o protagonista o provoca dizendo que entendeu que pelo visto ele tá bravo por ser um fracote. Com uma expressão de ódio, o Leon pergunta o que ele acabou de dizer. E se prepara para dar um soco no protagonista, pergunta se ele terminou de falar. O cara de óculos fica desacreditado que aquilo estava acontecendo. As pupilas de Leon se contraem e ele diz ao protagonista que vai matá-lo. Um jovem de cabelos brancos diz que já está cansado, e pergunta se todos os caçadores de rank A são assim. E aproximando o punho no rosto do protagonista, Léo diz que isso é pelo Raven. Enquanto o soco chegava ao protagonista, ele pensava se desviava ou bloqueava. Não importa o quanto pense, ele não vai conseguir escapar desse golpe. O cara de cabelos brancos segura o braço do Leon e diz que é contra as regras lutar ali. O Leon e o protagonista se encaram e o protagonista se pergunta de onde viu aquele rosto. Dois caçadores na mesa do lado observam e comentam algo sobre o caçador de cabelo branco. O Baphomet fica incrédulo ao escutar que aquele cara de cabelos brancos era o irmão do Raven. Ao lado conversam sobre o Raven ter um irmão mais novo e que era um garoto muito famoso. O caçador de rank é chamado Griffin. O Leon fica emborrado e o homem comenta que faz um tempo desde a última vez que se viram e que hoje é dia de treinamento e não sabia que o Griffin viria. O Leon, irritado, fala que é ridículo falar que aquilo é contra as regras, considerando o que o Baphomet fez para ele antes. Griffin diz que ele está certo e que também desejava que alguém tivesse matado o Baphomet antes e que se o seu irmão fosse mais forte não teria morrido. O Leon manda ele calar a boca e o homem do fundo diz para eles se acalmarem, dizendo que entende como eles estão sentindo, só que não podem brigar ali e dessa vez é bom deixar passar. O Leon diz que queria saber como que alguém da associação de caçadores deixou ele cuidar desse evento. O homem coloca a mão na cara sabendo que o Leon tá fazendo besteira. Com um sorriso, o homem de óculos diz que se não gostou é só processar. E pergunta para o Baphomet se poderia ir com ele por um instante. Ele ia perguntar o porquê, mas o cara foi em seu ouvido e disse para ele ir logo. E eles então se retiram. De canto de olho, o Griffin observa o protagonista com raiva. Em uma outra parte da associação,
Uma garota dá as boas-vindas aos novos caçadores e diz que seu nome é An Yo Young e ela irá explicar sobre o sistema. Ela pergunta se já perceberam uma tela azul quando eles acordam e diz que para os caçadores sem experiência será mais fácil conseguir usar o sistema com um programa disponibilizado pela associação. Com a mão no rosto, o Baphomet se lembra de algo. O homem de óculos mandando ele o bater enquanto o protagonista pergunta se ele ficou doido. Ele diz que se não tivesse pedido para o Baphomet se registrar como caçador, nada disso teria acontecido e é tudo culpa dele. Então, sorrindo, pede novamente para o Baphomet bater nele por ele ter sido tão trouxa. O protagonista pergunta se é sério e diz que não vai ter dó e o cara responde que também queria bater nele, mas ainda tem a conferência. O Baphomet diz que não entende o porquê ele precisa fazer isso se eles vão querer humilhar ele novamente. O homem responde que ele precisa ficar forte e ter paciência. No final das contas é como ele disse, porém a arrogância não levará ele a nada e atualmente ele é mais fraco que um rank, então tem que ser paciente. Um cara mexendo no celular pergunta se é daquele cara que tanto falam, e do porquê aquele desgraçado está lá, e outro responde que por causa dele até eles que não tem nada a ver com isso estão sendo zoados. Alguém do lado soca uma máquina de conveniência. Os caras ficam de olhos esbugalhados ao ver quem era. O protagonista diz que matou uma mosca e pergunta se deveria esmagar todas elas até sair as tripas. Eles ficam completamente assustados. E sem graça saem conversando de assuntos aleatórios por medo do Baphomet. O protagonista pensa que eles são dois idiotas e que isso deve ter sido bastante para não o incomodarem. Vendo que saiu refrigerante sem colocar dinheiro, ele pensa que tá ficando sortudo. Ele pensa na conversa daqueles dois que disseram que os caçadores de rank iriam treinar naquele local. A noite então chega, e o protagonista fica olhando duas pessoas assistindo a um duelo. Um cara é jogado no chão. Com uma faixa azul em mãos, o Leon é anunciado como vencedor. O cara diz que ele não é bom quanto ele, mas aprendeu bastante, e o Leon pergunta se ele acha que melhorou. O homem diz que o caçador Leon está na sua 8ª vitória e pergunta se alguém mais quer enfrentá-lo. O público não responde nada. E o Leon então chama o Griffin e diz para lutarem, e pergunta se ele sabe as regras. O homem explica que quem pegar o lenço azul do braço do outro ganha, mas não pode usar nenhuma habilidade passiva ou ativa, e como é uma luta amigável, se alguém se machucar devemos parar. O cara de óculos chega e pergunta o que estão vendo. A moça diz que vários caçadores novos vieram ver o treino e ele diz que isso é bom para eles. É anunciado que o duelo irá começar. A garota pergunta se ela não acham o caçador Griffin um cara com potencial para transformar elas em mães solteiras. E a outra responde que com certeza ele é bonito e que vai pedir o número dele depois. Elas ficam apaixonadas, chorando sem ser pelo olho. A garota diz que ele é muito popular e pergunta qual é a idade dele, e o cara de óculos fala que ele tá no 2º ano. O que as deixa desacreditadas. Enquanto duelam, o Leon pergunta ao Griffin se deveriam dar uma olhada em como suas habilidades evoluíram. O Griffin se prepara e dá um chute no Leon. Porém, ele facilmente desvia. Ele tenta um soco, mas o Griffin consegue abaixar. O Griffin se concentra e tenta agarrar, mas o Leon também consegue desviar. Ele avança de novo, porém ele desvia novamente. E finalmente o Griffin consegue agarrar o braço do Leon. Porém, o Leon se solta facilmente. O Leon pensa que os reflexos do Griffin são bons, mas e se ele fizer isso? Ele se aproxima para pegar o lenço, dizendo que tem uma abertura. Porém, o Griffin escapa. E o Leon percebe que fez besteira. Com isso, o Griffin pega o lenço. E todos ficam impressionados. Enquanto o Baphomet observava calmamente. Griffin é anunciado como vencedor e todos o elogiam por ser um prodígio. E que provavelmente ele irá se tornar um caçador rank S bem rápido. O Leon estende a mão dizendo que ele é realmente forte, e diz que ele se esforçou muito para chegar lá. Griffin o ignora e pergunta ao agente Jimin se pode jogar novamente. Ele responde que pode e pergunta com quem ele quer jogar. Ele diz Baphomet. O próprio tá com uma cara de bobo. E toma um susto quando finalmente entende. Até o Leon fica confuso. O Jimin, meio hesitante, diz que ele é um rank A e escolheu um novato. Enquanto de cima o cara de óculos diz que isso será interessante. Mas com isso todos irão ver a diferença entre um veterano e um novato, e que isso será um bom exemplo para outros caçadores. O Baphomet e o Griffin se preparam para o duelo. O Baphomet, olhando para o cara de óculos, pensa que não sabe o que ele está imaginando, mas achou que ele tinha falado que era para ficar quieto. Atentamente ele observa o Griffin, se lembrando que aquele é o irmão mais novo do Raven. Ele acredita ser impossível vencer em seu estado atual. Enquanto Griffin o observa, o Baphomet pensa que esperará ele se cansar. De repente, o Griffin avanca no protagonista, que se defende do ataque. O Griffin agarra seu braço e o Baphomet pensa que achou que não era para machucar. Jogado no chão, o Baphomet acha que ele quer o matar. Um soco está prestes a atingir a cara do Baphomet. Ele desvia e o soco destrói o chão. Ele pensa que não achou que o Griffin iria atacar tão rápido. O Griffin pensa que não vai deixar ele sair ileso daquilo.
Vendo o duelo, umas pessoas diz que deve ser chato pro Griffin lutar contra um estranho que usa o nome do monstro que matou seu irmão. Enquanto o Griffin batia no Baphomet, a multidão pensava que isso é como se ele estivesse batendo em um saco de pancadas. O Baphomet pensa que aquilo dói e se prepara para dar um chute, só que o Griffin já estava atrás dele, agarrando e jogando ele no chão de novo. O Baphomet tenta usar as pernas e consegue se soltar recuando. Ele percebe que o Griffin está só brincando com ele. Olhando para o Griffin, ele sabe que isso já aconteceu antes e se pergunta do porquê ele se sente culpado. O Griffin vem para dar um soco e o Baphomet diz que não. Ele não se arrepende de nada e desvia. Ele vai continuar lutando. Recebendo uma cotovelada na cara, ele diz que o Griffin é muito forte. Só que sorrindo, ele teve certeza que era daquilo que ele sentia falta. De repente, o Griffin para e diz que já chega daquilo. O Baphomet se pergunta o porquê ele vai parar. O Griffin diz ao Jimin que não tem mais motivos para continuar com essa brincadeira e o Jimin pergunta se é sério. E então pergunta se alguém outro caçador que participar. Olhando para o Griffin, o Baphomet pensa que ele quer continuar e não pode ir embora. Porém, ele se lembra do cara de óculos dizendo que mesmo que tenha talento, ele não chega aos pés de um ranking atual e para superar vai ter que ficar quieto. Ele se pergunta do porquê a diferença entre eles é tão grande. Sua consciência se desprende enquanto ele diz para si que ficará mais forte. Uma pessoa pede licença e pergunta se está ouvindo. Sorrindo, ele diz que não tá nem aí. E aparece a sombra do corpo real do Baphomet atrás dele com um sorriso distorcido. O Griffin sente um perigo assustador atrás dele. E a mão do Baphomet surge de repente. No reflexo, ele se vira dando uma baita bicuda no protagonista que sai voando. Todos ficam assustados e o cara de óculos fica incrédulo. O Griffin percebe que exagerou. O protagonista voou tanto com essa bicuda que quebrou a parede e caiu em uma piscina onde estavam várias maravilhas desse mundo. Elas se perguntam o que foi isso que caiu do céu. Uma garota loira percebe que alguém caiu na piscina. Se afogando, o Baphomet diz que não esperava que o cara ia chutar tão forte e agora tá ferrado porque não sabe nadar. Ele não conseguia respirar. Enquanto ele perdia a consciência, o semblante de uma garota se aproximava. Vendo ela de perto, ele só conseguia pensar na cor de seus cabelos e em seus olhos azuis. Ela estende as mãos para salvá-lo. Debaixo da água, eles se observam. Quando ele diz que não consegue mais aguentar e agarra a cabeça dela, gritando que não consegue respirar e pedindo ajuda. Do lado de fora, a ruiva pergunta se não faz alguns minutos que ela pulou para salvar ele e a moça responde que sim. Uns fios de cabelo aparecem na superfície da água. As garotas ficam assustadas, se perguntando se era cabelo. Elas gritam que aconteceu alguma coisa e manda chamar a ambulância. Uma voz diz número 8, enquanto um monstro segura uma lança. A voz fala para não ficar parado e ir trabalhar. Ele pergunta trabalhar e o outro bode diz que sim. Ele pergunta se ele não dormiu à noite. O Baphomet se vê sendo executado por um herói. E de repente ele abre os olhos. Com a mão na cabeça, ele pensa que depois que virou humano passou a ter sonhos e esse é só mais um. Porém, tem uma boquinha bem carnuda do lado dele. A garota de cabelos dourados desmaiada ao seu lado carregava um potencial enorme em diversas áreas da vida. Ele se questiona sobre a mulher e se lembra de quando caiu na água. De repente, a ruiva aparece e pergunta se ele não agradecerá. Assustado, ele se afasta, porém acaba esbarrando na perna de outra pessoa. Ele olha para o lado hesitante e vê duas esculturas monumentais de carne em pé observando com um olhar de julgamento que acabaria em 3 segundos com qualquer um que está vendo esse vídeo. O cara de óculos e a Anyundi chegam pedindo desculpas, falando que houve alguns problemas. Eles reconhecem a ruiva carnuda como Echidna da guilda Ark. Ele diz que não sabia que ela estaria ali e espera que ninguém tenha se machucado. Echidna grita chamando por alguém. A garota entrega fios de cabelo dizendo que coletou todos. Echidna diz muito bem e faz carinho no queixo da garota, enquanto eles ficam se encarando. O cara de óculos diz para contar o que houve. A Echidna diz que estava em uma reunião com a guilda e que estava hospedada naquele local desde ontem e resolveram fazer uma festa na piscina. Até aparecer o protagonista que do nada caiu e transformou sua piscina em um show de horrores. O cara de óculos pede desculpas pela confusão, mas ela, segurando os fios de cabelo, pergunta se ele sabe o que é aquilo. Ele diz que é um fio de cabelo, ela responde que não é um qualquer. Elas tiveram que acordar cedo para irem a um salão de cabelo caro em Gangno. Todos os dias elas recebem produtos orgânicos caros para deixar seus cabelos bonitos e cheios de brilho. E que ele não sabe quantas horas ela gastou no telefone com aquele estilista capilar, ao ponto de até ter ficado com olheiras. E grita dizendo que isso é parte do cabelo de uma das suas prestigiosas caçadores e que nesse momento ela está deitada ali no chão. Ele acalma ela dizendo que já pediu desculpas e pede para ela não ficar brava. Ela diz que eles devem assumir a responsabilidade. Olhando para o Baphomet, ela diz que serão 1 milhão de wons por cada fio, e então eles devem 116 milhões de wons a ela. O cara de óculos pensa que já estava ruim com os caçadores Rankia, mas agora piorou ainda mais envolvendo a Echidna. O Baphomet diz que não fazenda nem sentido 1 milhão de wons por um único fio de cabelo.
Aquilo era uma palhaçada, e nem morto ele pagaria isso por um fio de cabelo. Uma moça diz que ele é muito burro e a morena pergunta se ele não conhece a loira. Ela é conhecida como Valkyria. Uma caçadora de rank S número 1 no ranking de popularidade, além de ser muito habilidosa, é a caçadora mais bonita do mundo. A ruiva redonda grita que além de linda ela é uma celebridade e tudo que ela veste é vendido em segundos nas lojas. A Echidna diz para pararem e diz que tentar explicar isso para um novato seria um desperdício de voz. Ela diz que parece que o protagonista não sabe muito sobre essa indústria, e então ela decide dar uma dica dizendo que nessa vida você tem que fazer o que os outros mandam e agradecer. E que se ele não tiver o dinheiro todo agora, ela pode dividir em parcelas ou ela o apresenta para um trabalho que dá dinheiro fácil. Ele se lembra da médica que o torturava de umas forma que eu viraria sertanejo dizendo Deus me livre mas quem me dera. Ele chama ela de um adjetivo muito educado e diz que não vai cair nessa de novo. E fala que ela deveria perguntar o que aconteceu primeiro antes de sair ocupando, e que se ela quiser resolve algo fala com o cara óculos. Ele diz que um moleque o chutou tão forte que foi parar. De repente o Griffin chega frente a frente com a Echidna. As garotas o reconhecem e perguntam se ela se meteu em um problema com ele que é da Guilda Nebulosa. Bem olhosa, a Echidna o encara. Ela chega mais perto e pergunta se é verdade que ele o chutou tão forte que o cara voa até lá e o Griffin confirma. A assistente diz que eles estavam em uma luta amigável de ranquia, e a Echidna diz que pelo visto não foi proposital então. Olhando para o Baphomet, ela pergunta se ele acha que só por causa disso ela vai facilitar para ele, e diz que ele ainda vai ter que compensá-la. Sorrindo, o cara de óculos a interrompe dizendo que irão cuidar disso e pede para não ela se preocupar. Ela pergunta se a administração pode cuidar de algo assim e ele diz que sim, mas que ela deve saber que a compensação em forma de dinheiro é proibida por lei nesses casos. E pergunta que tal eles conversarem sobre direito exclusivo de torre. Um direito exclusivo concede a uma guilda um monopólio de torres que possuem farm infinito de monstro. Ele explica que eles possuem uma torre que não foi concluída e já faz 1 ano e meio que ela surgiu e oferecendo 1 ano de exclusividade. Ela fica pensativa dizendo que vai falar com os membros de sua guilda. A An-Yo Young pergunta se podem dar a posse de uma torre tão facilmente e ele responde que se for a guilda Ark é um bom negócio. A Echidna dá uma pensada e diz que concorda com a oferta. O cara de óculos sorrindo dá uma joinha dizendo que foi uma excelente decisão. A loira abre os olhos e alguém pergunta se ela está acordada. A moça pergunta se está tudo bem, a loira responde que está bem sim. A loira pergunta se aquelas pessoas são da administração de caçadores, mas a Echidna interrompe dizendo que depois explica. A guilda que eu mais queria participar nesse planeta sai andando. Enquanto o Baphomet observa a loira. Ela nota seu olhar e também o encara. Aquilo o pega desprevenido. E ela abre um sorrisinho dando uma piscadinha bem danadinha. Ele fica se perguntando o que foi aquilo. O cara de óculos pede desculpas novamente pelo transtorno. E diz que deveriam ter prevenido situações como essas e que faltou cuidado de sua parte. O Baphomet e o Griffin ficam meio sem graça com cara de bobo. Andando pelo corredor, o Baphomet pensava que era óbvio que ele ia encontrar pessoas obcecadas por dinheiro. Ele se pergunta do porquê aquela mulher ter piscado para ele e se ela queria lutar contra enquanto umas mãos se aproximava do lenço. O Griffin pega o lenço de repente. O Baphomet fica meio surpreso e o Griffin diz que ele nem percebeu que ele estava chegando. Encarando o Baphomet, ele pergunta quando que ele pegou seu lenço sem que ele percebesse. Ele se lembra que quando chutou o protagonista para longe e olhou para seu braço e não viu o lenço, que nesse momento estava boiando na piscina. O Baphomet diz que só se aproveitou que o Griffin estava muito na ofensiva e o mesmo pergunta se ele realmente era um novato. Até porque novato não analisaria uma luta tão simples assim. Encarando o Baphomet, ele pergunta quem ele é de verdade. O Baphomet não responde nada. E então pergunta se ele tá enchendo tanto o saco só por causa do nome, mas o Griffin ignora e manda ele responde a primeira pergunta. Deixando o Griffin irritado, o protagonista diz que não responderia. Só iria responder caso ele estivesse sendo racional, mas ele está agindo puro sentimentalismo. O Griffin grita perguntando se o protagonista realmente acha que ele quer se vingar daquele lixo. A única coisa que ele pensa é nele mesmo. Ele não tem nenhum ressentimento. E pergunta se o Baphomet vai responder. O protagonista chega a uma conclusão. E pergunta se então ele está chateado porque seu irmão matou o Baphomet antes dele. O Griffin parece confuso e o protagonista diz que é isso pelo visto. E diz que conseguiu sentir uma espécie de raiva e não de ódio na luta, por isso sabe que o Griffin tem raiva do irmão por ele ter roubado o Baphomet dele. E pergunta se não é então vingança pelo seu irmão, e sim por ele ter roubado seu objetivo. O Griffin pergunta se isso não é ser um caçador e se não é normal ele e seu irmão quererem matar o mesmo monstro. O Baphomet diz que ele pode fazer o que quiser e matar quem quiser, porém não precisa se tornar o melhor do mundo. O Griffin fica sem palavras por alguns segundos. E então diz que vai mudar a pergunta, explicando que antes do Baphomet o atacar ele sentiu uma presença ameaçadora. Uma presença que só sente nas torres e a dele, por sinal, carregava um forte poder mágico. Ele queria saber como o Baphomet exala a presença de um demônio. A única conclusão é ele é um demônio na pele de um humano. O Baphomet começa a rir igual um psicopata.
e pergunta se ele é um brinquedo do tipo engraçado enquanto pensa que ele é tão bom quanto o Raven. E diz que realmente ele é um demônio com uma magia incrível, mas agora quer saber o que ele vai fazer com essa informação. O Griffin fala que ele irá morrer se a associação descobrir e o Baphomet diz que eles então lutariam novamente, mas agora até a morte. Eles estão juntos no mesmo barco e quando a identidade dele for revelada, ele vai ficar esperando pelo Griffin. É bom ele continuar ficando forte ou ir a morrer nas mãos dele. Em uma vizinha, o Baphomet pergunta para onde estão indo. O cara de óculos diz que ele não pode ficar só no cibercafé e sauna, então ele encontrou um lugar para o garoto ficar. Em frente a um portão, ele diz que chegaram. Tem até um enorme jardim ecológico sustentável. E uma casa no estilo tradicional que só encontra na Coreia. Os dois ficam em silêncio por alguns segundos. O Baphomet fica com raiva, porém o cara do óculos pensa que já veio preparado para isso. Ele começa a tentar inventar desculpas sobre os problemas que o Baphomet causou, mas ele apenas diz que o lugar é muito bom. Se ele remover as ervas daninhas, ele vai ter um espaço bem grande. O cara fica desacreditando-se, tremendo. E pergunta-o por que ele não está reclamando, talvez tenha tido problemas de cabeça depois de cair na piscina naquela vez. Baphomet diz que está bem e o cara fala que se esse é o caso tá tudo certo então. E então pergunta se nada aconteceu depois do primeiro dia. O Baphomet se lembra que onde quer que ele fosse o Griffin estava observando. Até mesmo quando ele ficava apertado para ir no banheiro. Alguém observa os dois de longe dizendo que é bom que esse jovem tenha aparecido e que será muito útil. O protagonista sente que alguém estava o observando. Porém no portão não há ninguém. O cara se senta e diz que tá na hora deles começarem a reunião sobre o grupo que ele vai participar, que possui até um mentor. De longe dois caçadores conversam e um deles aponta dizendo que o cara chegou. Meio sem jeito o Baphomet se aproxima. Enquanto ele encara, o cara diz que será o mentor de alguém famoso. Ele fala que será uma honra poder ajudá-lo. Um pouco antes o Baphomet questionou o cara de óculos sobre o tal monitoramento. Ele explicou sobre atrair a isca, um método de caça no qual você leva a presa para outra área. O Baphomet entendeu que ele tinha que procurar informações sobre o tal mentor e capturá-lo. Porém o cara falou para ele cair na real, até porque se o mentor é Rank B, quem trabalha com ele também deve ser. O mentor então se apresenta como Quartz e diz que era um freelancer, mas virou um cachorro do governo por pedidos da esposa. O Quartz pergunta se ele por acaso ofendeu o Baphomet, que com uma cara de bravo discorda. E o cara então diz que iria passar para eles as precauções. O Baphomet se lembra que o cara de óculos falou para ele apenas se aproximar desse cara para que eles pudessem capturá-lo vivo. Ele sabia que capturá-lo sem alguns membros era fácil, o problema era como se aproximar daquele cara. O Quartz olhou para trás e falou então que eles poderiam começar. Era um portal com monstros Rank D. E os 4 caçadores novatos ali iriam limpá-lo seguindo suas instruções. Os caçadores pareciam inseguros já que eles eram Rank F no papel. O Quartz explicou que normalmente caçadores F começam em portais D. O garoto de camiseta branca notou que sua amiga sinalizou não com a cabeça. De fundo o Baphomet fala que armas militares conseguem lidar com monstro e F, então os caçadores só lidam com portões acima do D. Obviamente ele memorizou isso por causa do maldito gerente. O Quartz falou que o trabalho deles começava nos lugares onde as armas militares não tinham mais efeito, e foi para o portal falando para todos seguirem ele com suas armas. Porém o Baphomet só apontou para os punhos. De repente um dos caçadores tromba no ombro dele falando para ele se mexer. O Baphomet obviamente não gostou disso. E o caçador olha para trás falando que ele se acha demais. Nessa hora o Baphomet se lembra que esse era o mesmo trio que estavam falando mal dele no evento. Já dentro da dungeon um deles grita. E desfere um golpe certeiro em um homem largato. Ele sorri sem perceber que está prestes a ser atacado. Por pouco ele consegue se defender. Enquanto Quartz analisa que ele tem boa força, porém faz movimentos desnecessários e tem pouca agilidade. A garota golpeia, porém nada acontece, e o analista percebe que ela não é forte o suficiente para lidar com aquilo. O mago conjura uma magia, porém erra completamente o alvo. Falta muito para aqueles 13 compará-los àquele outro cara, não faz nem sentido. Um golpe quase acerta o Baphomet, porém ele tá tranquilo. Em meio ao diversos monstros o atacando, ele praticamente dança. As criaturas irritadas partem para cima enlouquecidas. Porém ele se achava e elas mesmo se atacam. O Baphomet alguma ameaça se aproximando, porém facilmente pisa na cabeça de um goblin. E o finaliza enquanto avança na direção de outros 2. Ele pega no crânio de um e depois no outro, facilmente explodindo ambos com suas mãos nuas. Enquanto Quartz observa tudo atentamente. O Baphomet tá com nojo por estar todo melecado, enquanto Quartz percebe que o garoto é um caçador completo. Entre os despertados gênios, como eles são conhecidos como irregulares. Porém mesmo para um gênio é estranho alguém ser tão habilidoso em batalhas logo ao despertar. Ele tenta sorrir para causar uma boa impressão, igual o orientador falou para ele. Os 3 outros caçadores estão exaustos, porém o Quartz fala que ao menos ninguém sofreu nenhum ferimento grave. O Baphomet escuta que o cara tá prestes a passar o feedback das lutas. Porém ele tá se mordendo, já que caçar criaturas fracas não tem graça alguma.
Ele queria lutar contra alguém que ao menos pudesse acompanhá-lo, igual aquele mentor de rank B, por exemplo. Ele só precisa de algo que possa deixar uma forte impressão no mentor. Nessa hora ele tem uma ideia sobre o que fazer. A garota diz que é só eles matarem o boss e o cara ao lado fala que é estranho que ele não tenha aparecido, já que eles limparam o lugar. A pedido do Quartz, eles levam todos os cadáveres do monstro até lá. Eles perguntam se é o suficiente e ele diz que sim. Ele então explica que a condição para a chefe aparecer é matar tudo ou ele sentir um forte cheiro de sangue. Nessa hora eles sentem um terremoto. E o Quartz avisa que nesse segundo caso o chefe aparece em um frenesi. Os caçadores novatos reconhecem como sendo o Verme da Morte, um monstro que é atraído pelo cheiro de sangue. A criatura gigantesca aparece em frente a eles e o Quartz avisa para que tomem cuidado. Os amadores começam a se questionar se realmente conseguem vencer algo tão grande e ficam congelados. De repente um chute bate na cabeça do cara, mandando ele se mexer. Era o Baphomet sendo louco como sempre. Ele ainda pegou a arma do cara, deixando os outros dois do grupo desacreditados. Enquanto ele avançava, todos diziam que ele era burro por não saber que roubar arma faz você ficar com 1% do ataque dela. O Quartz ia dizer que pelo visto o garoto estava animado, porém ele já tinha passado em um vulto. Ele pulou sem hesitação na direção do chefe. Só a altura do pulo já foi o suficiente para deixá-los desacreditados. Naquele momento o Quartz só pode pensar que aquilo ia acabar. Baphomet estava frente a frente com o Verme de sangue. Ele sentiu algo vindo em sua direção, e o verme o atacou com sua língua de anime cultural. Porém um feixe-luz cortou a escuridão, e no momento seguinte o protagonista estava no chão. O monstro tinha sido partido ao meio. Nem os caçadores, nem o Quartz acreditavam naquilo. Enquanto Baphomet olhava para trás para ver suas reações. As pessoas seguem aqueles que são mais poderosos que elas. Essa foi uma lição dura que ele aprendeu recentemente. Diz em voz alta que ele matou o bicho gigante em um golpe. Enquanto pensa que o garoto é bom até demais, a outra caçadora naquele momento pensou que seria bom desistir da profissão e virar dona de casa para o Baphomet. Desacreditado, o Quartz batia palmas falando que tinha sido algo incrível, e que com aquilo os resultados do caçador Baphomet já haviam sido decididos. O Baphomet ficou confiante, pensando que agora tinha certeza que o Quartz ia querer se aproximar dele. Sorrindo, o Quartz disse que pelo visto ele não precisava mais da orientação dele. A confiança do inabalável do Baphomet foi completamente abalada. Enquanto ele se tremia, o Quartz explicava que agora ele poderia trabalhar como um caçador independente. Ele suava frio e era parabenizado por ter se formado no primeiro dia. Do lado de fora o Quartz falou era só eles irem para o escritório, porém o Baphomet gritou para ele esperar. E disse que na verdade ele não é tão forte assim e todo mundo ali poderia ter feito o mesmo. Mas o rosto dos caras claramente negava aquilo. Indo embora, o Quartz diz que foi por pouco tempo, mas foi bom trabalhar com ele. E com isso o garoto foi abandonado sozinho, e eu me pergunto cadê aquela dona de casa para fazer um miojo para ele. O Baphomet toma um susto quando alguém o chama. Ele olha sem graça porque nunca tinha passado por aquilo. Era a garota mais mal desenhada da obra para garantir que a gente não pense coisa errada, porém o protagonista é um monstro, então ele deveria acabar com ela. No carro o agente diz que já sabia que algo assim poderia acontecer. Um cara parece estar em combate, e o Baphomet puxa uma lâmina das costas. Ele recebeu uma simples missão do agente. Havia um caçador criminoso de rank C que precisava ser eliminado. E quanto ao método de execução, poderia ser qualquer um que ele quisesse. O Baphomet usou um método no qual você arrasta o corpo para uma dungeon e então mata o boss, fazendo com que ambos sumam para sempre. Animado, ele diz que também ganhou pedras mágicas e agora vai comprar coisa boa para comer. Porém ele para por um segundo e fecha a cara. O agente perguntou se ele não ficou bravo no final das contas. O protagonista soca a parede. O desgraçado do Quartz acabou escapando sem ele fazer nada. No dia seguinte o Quartz estava orientando o grupo sobre a próxima dungeon de rank D. De longe alguém observava falando que não poderia se aproximar. Era o Baphomet dando uma de espião. Ele tinha procurando em tudo, porém não achou nada de errado sobre aquele cara. Não havia nenhuma conexão entre o Quartz e os crimes. Sua mão tremia enquanto ele pensava que fazia tempo que não via sangue. Se pelo menos esse fosse um distrito sem lei, ele poderia primeiro cortar um braço, logo após incapacitá-lo de lutar, e então torturá-lo bastante para descobrir quem é o cúmplice dele. O Quartz de repente sente algo. Porém, quando olha para trás, o Baphomet já havia se escondido. Agora no mundo humano ele teria que resolver as coisas como um humano. De repente o Quartz começou a correr. Ele estranhou o porquê daquilo. Após um tempo ele parou em lugar qualquer. Suando e com calafrios ele se perguntava onde estava. Uma garota aparece chamando ele de querido. Ela diz que o rosto dele está pálido, porém ele pergunta o porquê ela não atende às ligações. Com uma expressão assustada ela fala que estava distraída enquanto ele a abraça. Porém ela nota que ele estava tremendo.
E o Baphomet observa eles, se abraçando dizendo um ao outro que estavam bem. Ela diz que é bom eles irem para casa, e ela irá fazer algo delicioso para ele. Porém o Baphomet sorriu dizendo que achou uma pista. Uma cabeça vai no chão. E o outro caçador que ajudou o Baphomet no começo recebe uma mensagem dele e pergunta sobre como fingir um bom acidente. O cara fica confuso com aquilo. De repente o Quartz entra correndo em casa chamando pelo nome de sua esposa. Porém ele vê ela tratando alguns ferimentos do Baphomet. O Baphomet finge surpresa. O que ele fez foi fingir que salvou ela de um acidente de carro, mas parado no meio da casa do Quartz, ele sabe que agora ele deve suspeitar. Ele vê um quadro em uma estante e se aproxima. Quando ele tá prestes a encostar, alguém chama seu nome. Quartz segurou sua mão e sorriu para ela. Agradecendo por salvar a esposa, ele explica que queria saber sobre o número da placa do carro. De alguma forma ele quer tirar o Baphomet de casa, então diz para conversarem fora, mas a esposa insiste para que ele jante. Já que ele é um colega de trabalho, ela ao menos quer agradecê-lo. Obviamente o comilão não negou comida de graça. A esposa ficou impressionada com a fome dele e até perguntou se ele queria mais. Ela se aproximou delicadamente para recolher seu prato. E o Baphomet olhou nos olhos dela. Ela parou por um segundo e perguntou se ele queria mais alguma coisa. E com isso se retirou falando que iria trazer mais acompanhamentos, enquanto Baphomet diz que, como esperado, ele não estava errado sobre essa mulher. Sorrindo, o Quartz pergunta se ele está se dando bem no trabalho de caçador. O Baphomet responde que não muito, já que se graduou rápido demais. Enquanto um prato estava prestes a tocar o chão, o Quartz dizia que não era mais seu mentor, porém poderia dar conselhos. O prato se quebrou e o Baphomet se levantou perguntando se ela estava bem, que respondeu para ele não se preocupar. Olhando para o Quartz, o protagonista disse que ele era um marido muito dedicado à mulher que ele já perdeu uma vez. O Quartz perguntou do que ele estava falando, mas o Baphomet sorriu falando que iria anotar o número da placa. Ele já sabia muito bem que aquela mulher havia morrido há muito tempo, desde a escola primária até durante o fundamental. E mesmo após entrarem no ensino médio, eles acreditavam que o casamento que sonhavam os manteria juntos para sempre. O Quartz deu a notícia para ela que ele era um dos irregulares. Porém aquilo fez sua esposa ficar mais insegura, pois o trabalho de um caçador era mais arriscado ainda quando se era um irregular. Ele falou sobre como eles poderiam ficar ricos, porém ela só perguntou se ele precisava realmente de tudo isso. Com isso, o Quartz decidiu ser mentor e acomodou ao lado de sua esposa. Um dia ele recebeu um dispositivo de teletransporte e entregou para ele usar caso encontrasse qualquer perigo. Os dias de paz que eles queriam que durasse para sempre logo foram interrompidos pela ruptura dos portais. Atrás de um dos pilares, sua esposa se escondia pedindo socorro. Naquele momento, ela se lembrou do dispositivo. Porém, ela escutou os gritos de uma garota cercada por orcs que estava ao seu lado. E então arremessou um balde de tinta na cabeça dele. Ela agarrou a garota e falou para aproveitar a chance para fugir. Porém, ela tropeçou em uma pequena pedra no chão e caiu de cara ao perder o equilíbrio. A garota perguntou se ela estava bem, que responde que sim. Porém, naquela hora ela viu o botão de teletransporte no chão. Instantaneamente ela o que era. Sem hesitar, ela o roubou dizendo que sabia o que era. Enquanto se prepara para apertar, ela pedia desculpas. E dizendo que queria viver, ela foi teleportar. A esposa tentou falar algo, porém era tarde demais e garota sumiu. Ela escutou algo em suas costas, e chamando por seu esposo, ela morreu para um dos monstros. Sua consciência sabia que ela tinha morrido, então o que o marido dela havia feito para que ela ainda estivesse viva. Alguns dias depois, andando por um corredor, o Quartz se lembrava de uma ligação onde conseguiu o endereço do cara do atropelamento. Ao abrir a porta, ele sabia que a pessoa por trás daquilo estaria ali, porém tomou um susto. O que ele encontrou foi sua esposa parada em frente a uma janela. Ela parecia sem vida e sem expressão. E o Quartz perguntou por que ela estava ali. De repente a porta nas costas dele fechou, e alguém disse que esperava que ele iria seguir o endereço do motorista. Era o Baphomet que tinha criado uma armadilha para ele. Ele calmamente passou do lado dele dizendo que não sabia como ele tinha se envolvido no crime. Porém sabia muito bem o que ele recebeu em troca. A incrível esposa morte. Com raiva o Quartz falou para ele não tocá-la. O Baphomet cutuca a bochecha dela dizendo que ela ficou igual uma pamonha depois que percebeu que já havia morrido. Quartz continuava perdendo a cabeça falando para ele parar com aquilo. Mas o protagonista agarrava o rosto dela, pergunta como foi que ressuscitaram ela para que ficasse assim. O Quartz então chegou em seu limite. Porém o Baphomet apenas a arremessou pela janela dizendo que não era da conta dele. O marido não pode fazer absolutamente nada. E apenas caiu de joelhos em frente à janela. O Baphomet falou para ela não se preocupar, já que ela estava morta, ele poderia só ressuscitar ela de novo. E que ele deveria parar de fingir tristeza. De repente a expressão do Quartz muda. E ele saca sua arma do sistema dizendo que a mãe do Baphomet é uma senhora muito educada. O Baphomet também puxa sua lâmina dizendo que infelizmente tem que levá-lo vivo.
mas como brinde vai tirar as mãos. E com isso uma das paredes do prédio explodem. Em meio à fumaça, os dois surgem de repente. Baphomet facilmente se defende dos golpes, enquanto Quartz parece não saber o que fazer. Ele gira seu machado e golpeia o pescoço do Baphomet, que se defende por pouco. Ele faz com que o machado recue, porém é obrigado a se defender de novo. O Quartz se aproxima lentamente. Ergue seu machado nas costas. E então o arremessa na direção do Baphomet. Só que calmamente ele se defende do ataque. E em um flash de movimento, ele pula pelas paredes, se aproximando, vendo uma brecha nas costas do Quartz. Porém, assim que chega perto, o Quartz ergue um dedo. E algo acerta o Baphomet em cheio. Ou não, porque na verdade ele invocou uma arma do inventário e se protegeu por pouco. Mais uma vez ele avançou em direção ao Quartz, que se defendeu. E começou a falar sobre seus tempos de criança. Porém o Baphomet não estava a fim de escutar historinha e foi para cima. Enquanto ele golpeava, o Quartz falava sobre os tempos do fundamental. E até sobre os momentos do ensino médio. Ele golpeia o ar dizendo que eles sempre estiveram juntos. No momento que ele chegou na cena do acontecimento, ele ficou desacreditado. Como era possível que o corpo dela estivesse ali? Ele tinha certeza que havia dado o dispositivo de teletransporte para ela. Foi aí que ele chegou à conclusão de que se ela não usou, alguém roubou. Ele andava pela cidade destruída pensando que ninguém saberia se ele fizesse algo nas instalações de teletransporte. Só que ele viu algo que mudou sua percepção sobre aquilo. As instalações também estavam completamente destruídas. Mesmo que ela tivesse usado o dispositivo, teria morrido. Era como se ela estivesse destinada a morrer. E foi então que ele disse para si que mesmo na morte, eles ficariam juntos. Ele avisa o Baphomet que agora ele sabe de algo que não deveria e ativa a habilidade Janelas do Céu, gritando que se o Baphomet morrer, tudo irá voltar ao normal entre eles. Porém o Baphomet diz que não se importa com nada daquilo. E em um movimento corta o braço que tinha o dedo perfeito para dar like nesse vídeo. Com isso terminamos a parte 1 do Capitão que mata sem dó. Se você quer ver aquela continuação bem gostosinho, ativa o sininho danadinho e eu fui-me embora.